Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Ivair Gontijo. Capítulo 8. Em busca do local ideal, página 88. Desde o início, o veículo Curiosity foi projetado sem levar em conta um local específico para o pouso, de forma que a escolha do seu destino final em Marte pudesse ser feita mais tarde. Sua capacidade de pousar com precisão permitiria, por exemplo, considerar o pouso dentro de uma cratera. O local da descida teria um efeito enorme sobre os resultados científicos a serem obtidos. Não adiantaria nada tentar descer em um local com grande potencial científico se a topografia fosse muito acidentada e colocasse em risco o veículo durante a descida ou durante as operações em solo marciano. Deve ser mais ou menos óbvio que o veículo não poderia pousar nas bordas de uma cratera ou em um terreno muito declive, porque não ficaria estável e poderia ser danificado. Entretanto, dentro de uma cratera grande, geralmente é possível encontrar regiões relativamente planas. Além disso, seria impossível garantir exatamente onde o veículo iria parar, na superfície de Marte, razão pela qual a missão inteira foi projetada para garantir com 90% de probabilidade que o veículo desceria em algum ponto dentro de um eclipse de 30 a 20 quilômetros. O processo de escolha do local de pouso em Marte foi longo e detalhado, indo de 2006 até 2011, quando a decisão final foi tomada. A escolha envolveu todos os resultados científicos que procurávamos obter, quanto o que a nossa engenharia permite no presente. As variações de temperatura entre o dia e noite em Marte são muito maiores do que na Terra, o que pode causar problemas elétricos, porque soldas nos componentes eletrônicos podem se quebrar devido à expansão durante o dia e à contração durante a noite, que podiam causar, então, fadiga nesses materiais. Mesmo assim, o veículo foi projetado para descer em uma faixa enorme de latitude entre 45 norte e 45 graus sul. Embora latitudes acima de 30 graus norte não oferecessem boas condições para a comunicação com a Terra no dia da descida, devendo, portanto, ser evitadas. Como nosso vizinho tem quase a mesma inclinação do eixo de rotação e está quase no mesmo plano que a Terra, latitudes mais baixas, próximas ao equador marciano, representam um ambiente mais amigável do ponto de vista térmico, ou seja, com menos variações de temperatura entre dia e noite. Outro ponto importante é que o veículo Curiosity foi projetado para ser capaz de se deslocar por uma distância de no mínimo 20 km em Marte. O suficiente para sair de uma elipse de descida com um percurso médio de 100 metros e 150 metros por Sol ou dia marciano. Isso permitiria mover-se até o local com características científicas promissoras, que estivessem fora da elipse de pouso. A distância a ser percorrida por dia dependeria da abundância de rochas, de derrapagem em areia e poeira fina, de declives no caminho e no nível de prudência dos engenheiros e engenheiras trabalhando nas operações em Marte. Lembre-se, não temos estradas pavimentadas lá no planeta vermelho. Do ponto de vista da equipe de engenharia, um local mais ou menos ideal para a descida não deveria ter muitas rochas e a probabilidade de uma rocha que ultrapassasse 55 centímetros de tamanho em uma área de 4 metros quadrados deveria ser menor que 0,5%. O tamanho da rocha corresponde ao diâmetro das rodas e a área em tamanho do veículo. E se descêssemos em um local com muita poeira? Essa é uma boa pergunta, afinal Marte é coberto por aquele pó vermelho. Contando que essa poeira na superfície fosse capaz de suportar o peso do veículo e não tivesse vários metros de profundidade, tudo bem. Também seria preciso restringir os locais de pouso às regiões onde ventos contínuos não fossem mais velozes que 54 km por hora. A rajada de ventos não ultrapassasse também 108 km por hora. Ventos um pouco mais fortes que isso não chegariam a derrubar o veículo, mas poderiam produzir uma sensação térmica de frio muito intenso, com potencial para causar quebras de soldas
e danos nos circuitos eletrônicos. Como garantir que desceríamos em um local que não tivesse essas restrições e que fosse ao mesmo tempo promissor do ponto de vista científico? Existem satélites em órbita marciana com instrumentos suficientes para estudar os possíveis locais de descida em detalhe e nos ajudar a escolher o melhor. Vários workshops com os cientistas e engenheiros envolvidos nessa área analisaram mais de 60 possíveis locais de pouso e o processo de escolha foi extremamente minucioso. No mês de setembro de 2008, o número desses locais possíveis havia caído para 7, e 2 meses depois, em novembro, só restavam 4, um vale e 3 crateras. Os 4 locais têm latitude abaixo de 30 graus norte e apresentam vantagens e desvantagens, o que contribui para deixar a equipe meio perdida. 2 deles, as crateras Eberswalde e Holden, ficam a menos de 200 quilômetros um do outro, nas terras antigas do hemisfério sul. Já o terceiro, Marf Valles, se localiza na região de Arábia Terra, do hemisfério norte. A última opção, a cratera Gale, está somente a 4,5 graus ao sul do Equador, o que indica menos variações térmicas. Todos têm elevação bem abaixo da superfície de referência, e se quisermos descobrir onde a água pode ter se acumulado no passado, devemos procurar locais mais baixos, afinal de contas, a água corre para baixo. Uma vantagem ainda maior de descer em um ponto abaixo da superfície de referência é que a camada de atmosfera é mais alta, pois o solo será mais baixo. Assim, o veículo encontraria mais atmosfera, tendo mais tempo para desacelerar pelo atrito com o ar marciano. Para escolher qual seria o local mais apropriado para o pouso de um veículo de 2,5 bilhões de dólares, foram estabelecidos os seguintes critérios de avaliação: diversidade, preservação de evidências e potencial de exploração, incertezas e possíveis desvantagens. Os detalhes apresentados aqui vêm de materiais disponíveis na internet. Artigos e apresentações produzidos pelos cientistas para a seleção do local de pouso estão disponíveis no site marsoweb.nas.gov/landing sites. Em 2011, os profissionais envolvidos já tinham se tornado os maiores especialistas em possíveis locais de pouso em Marte, mas ainda não haviam chegado a um consenso. Todos os 4 pareciam ter mais ou menos o mesmo mérito científico. Chegou-se então a uma situação inusitada. Os cientistas perguntaram aos engenheiros se eles poderiam mesmo garantir que o veículo seria capaz de descer na cratera Gale, porque, como ele tinha uma montanha no centro, esse parecia ser um local com maior risco para o pouso. Essa foi a única vez que os cientistas demonstraram mais aversão ao risco do que os engenheiros. Normalmente acontece o oposto. O veredito da engenharia foi que a Curiosity poderia descer com segurança em qualquer um dos 4 locais. Vejamos então os prós e contras de cada um dos 4 possíveis locais de pouso para o Curiosity. A cratera Eberswalde, um belíssimo e bem preservado delta de um rio, que em dias longínquos corria para dentro dessa cratera, já foi fotografado pelo satélite MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Materiais sedimentares dentro da cratera são evidências de que houve não só um curso d'água correndo para lá, mas também água parada, possivelmente um lago em seu interior. Se o Curiosity descesse nessa cratera, teríamos oportunidade de medir e reconstruir as condições climáticas, hidrológicas e sedimentares durante o período em que esses materiais foram depositados. Locais mais baixos dentro do delta são especialmente interessantes, pois neles poderíamos procurar materiais orgânicos. Visto da órbita marciana, o delta do rio que recorreu para Eberswalde parece ter tido meandros e mudanças de curso d'água, assim como acontece na Terra. Diversidade. Além de depósitos fluviais e lacustres,
há também ali material ejetado da cratera Holden, que fica a aproximadamente 200 quilômetros de distância. Temos de lembrar que a gravidade em Marte corresponde a pouco mais de 1/3 da gravidade terrestre. Então, um impacto de asteroide por lá produz material ejetado que vai parar a centenas de quilômetros de distância. Os materiais dentro da possível elipse de pouso incluem argilas e possivelmente também veios, que sugerem atividade hidrotérmica. A diversidade mineralógica, tanto dentro quanto fora dessa elipse, permitiria uma boa estratégia de exploração no curto e no longo prazo. Preservação de evidências e potencial de exploração. Argilas e minerais são de grande interesse, porque na Terra eles dependem da presença de água para se formar. Pode ser que haja depósitos lacustres dentro do elipse de pouso. Em analogia com a Terra, esses depósitos concentram e preservam materiais orgânicos, uma das evidências mais importantes de habilitadamente, e possivelmente da presença de alguma forma de vida no passado marciano. Incertezas. Há pouca evidência das bordas de um lago em Eberswalde, se é que ele existiu mesmo. O delta do rio deveria ter uma clara elevação em algum ponto, mostrando que o rio desaguava no lago. É possível, no entanto, que toda essa região tenha sido coberta por geleiras, que ajudariam a apagar as evidências. A posição do delta parece ser consistente com a hipótese de que a água e os sedimentos se acumularam pouco depois do impacto que formou a cratera Holden mais ao sul. Talvez esses acontecimentos estejam interligados, o que provavelmente nos levaria a concluir que o rio e os sedimentos foram causados pelo impacto em Holden, sendo então um episódio de curta duração. Infelizmente, não seria possível resolver essas dúvidas antes do pouso em Marte. O delta do Rio Seco deve ser mais ou menos no início do período Hesperiano, uns 2 ou 3 bilhões de anos atrás. E alguns cientistas acham que o material ali existente poderia ter sido depositado mais tarde ainda, já no período Amazônico, quando a água já teria desaparecido da maior parte do planeta. Possíveis desvantagens. Os dados científicos a serem obtidos dentro da elipse de pouso seriam de valor secundário, se comparados com os que poderiam ser obtidos fora da elipse. Isso quer dizer que o local seguro para pouso não era o mais interessante do ponto de vista científico, e teríamos que mover o Curiosity vários quilômetros antes de encontrar áreas que satisfizessem os objetivos principais da missão. Algo um pouco arriscado, de qualquer forma, se não quiséssemos correr nenhum risco, a solução seria simples, era só nem tentar enviar missão nenhuma para Marte. A cratera Gale. Vista da órbita marciana, a Gale já é um local fascinante e misterioso, uma cratera antiga e razoavelmente grande, 150 km de diâmetro, do período noaquiano, com uma montanha ou monte de 5 km de altura no centro. Até aí, nada tão espetacular, até levarmos em conta duas características. A primeira é que a montanha no centro é mais alta que a borda norte da cratera, sendo um pouco mais alta que a borda sul. A outra, realmente espetacular, é a composição da montanha central. Medida pelos espectrômetros a bordo do satélite MRO, a montanha não é vulcânica, nem foi formada junto com a cratera. É bem mais recente e de natureza sedimentar. O que uma montanha de sedimentos está fazendo no centro da cratera Gale? Centenas de camadas de sedimentos formam esse monte e dão testemunho de uma sequência de ambientes aquosos, potencialmente habitáveis, por longos períodos geológicos. Essas camadas são formadas de minerais hidratados, alternando às vezes sulfatos e filosilicatos, que na Terra formam-se na presença de água. A mudança de camadas de sulfatos para silicatos indica que houve variação nas condições climáticas, que inicialmente propiciaram o depósito de um desses minerais e depois de outro, alternadamente. Quem sabe, nessas camadas sedimentares, haja, esperando por nós, alguma evidência de vida passada em Marte. Poderíamos estudar essas transições se o Curiosity conseguisse sair da elipse de pouso e subir parte da montanha.
Diversidade da cratera Gale. Além de ter um entorno de 5 km de profundidade, a diversidade da estratificação da cratera é fascinante. Além das centenas de camadas sedimentares da montanha, a parte mais baixa da cratera tem materiais aluviais dentro da elipse de pouso. Eles são uma boa amostra dos materiais das bordas da cratera, que foram arrastados para dentro pela água. Preservação de evidências e potencial de exploração. Os filosilicatos, na parte mais baixa do monte, incluem materiais que ajudariam a preservar compostos orgânicos, se estes estiveram presentes na época da sedimentação. Evidência de vida em Marte seriam mais bem preservadas nas camadas de sulfatos do monte no centro da cratera. Há uma boa quantidade de alvos para exploração científica, tanto dentro quanto fora da elipse de pouso. Incertezas. Ainda há muita incerteza sobre as condições nas quais se deu a estratificação do monte. Mesmo assim, a continuidade das camadas sobre uma grande área e sua morfologia parecem indicar que esse material foi depositado sobre uma superfície molhada, possivelmente um lago raso. Em alguns lugares, existem também evidências de que materiais do monte foram arrastados por água. A fonte da água líquida que causou a deposição desses sedimentos, formando o monte, continua a ser um mistério. Ao mesmo tempo, a fonte dos sedimentos que formam a parte mais baixa do monte também é desconhecida, mas provavelmente eles vieram de fora da cratera. Também não sabemos se o monte é parte de um depósito sedimentar que cobria uma área maior, que foi erodida e removida mais tarde. Embora os sulfatos sejam preservadores muito bons de materiais orgânicos, há também a presença de óxido de ferro, ferrugem, que atrapalha a preservação orgânica. Aquela poeira vermelha é bastante ácida e degrada materiais orgânicos. Sua ação durante milhões de bilhões de anos pode ter destruído as evidências que procuramos. Possível desvantagens. Seria importante definir com maior certeza a época em que a complexa morfologia do monte se formou. Mas isso não aconteceria antes do pouso em Marte. Tal como na cratera Eberswald, os dados científicos que poderíamos obter dentro da elipse de descida seriam de valor secundário, em comparação com o que está fora dela. Por que não mover então a elipse de descida? Também nesse caso, precisaríamos respeitar os limites impostos pela engenharia. Do ponto de vista científico, deveríamos descer no meio do monte e explorar as camadas sedimentares que existem lá. No entanto, se chegássemos próximos demais do monte no centro da cratera, nosso veículo poderia pousar em um declive de 45 graus, por exemplo, e rolar morro abaixo e quebrar alguma peça, ficando inutilizado. Ninguém quer capotar um veículo em Marte logo após o pouso. Terceira locação, a cratera Holden. A região entre a cratera Holden e a cratera Bond não é um nome... o nome não tem nada a ver com James Bond, dos filmes. Esse nome foi dado em homenagem a George P. Bond, um astrônomo americano que viveu de 1825 a 1865, que em sua curta vida aplicou a fotografia à astronomia e foi o primeiro a tirar uma foto de uma estrela. Era primo de Edward Singleton Holden, fundador do Astronomical Society of the Pacific e primeiro diretor do Lick Observatory, que fica próximo a São José, no Vale do Silício, Califórnia. Como o seu primo Bond, o nome de Holden também foi utilizado para batizar um local em Marte, a cratera Holden. Ela fica a mais ou menos 300 quilômetros ao sul. É cortada por canais fluviais, onde muita água correu do sul para o norte. Os mais proeminentes deles é Usboy Valles, que acredita-se ter sido o mais velho que a cratera Holden, e cujo nome vem de um rio seco na antiga União Soviética, hoje parte do Turcomenistão. O impacto do asteroide que criou a cratera Holden bloqueou o canal de Usboy,
que foi se enchendo e alagando uma área enorme até chegar a um ponto onde o lago formado nos Boy Valleys subiu tanto de nível que ultrapassou a borda da cratera. Daí em diante, um dos dilúvios mais ou menos comuns nessa época em Marte aconteceu, com a água correndo para dentro da cratera, levando uma grande parte de sedimentos, e por sua vez expondo grandes regiões sedimentares dos Boy Valleys. O sedimento desse vale tem pedras e rochas relativamente grandes, sugerindo um fluxo rápido de água para movê-las. A cratera Holden preserva evidências de um sistema fechado de rio e lago e nos daria a oportunidade de estudar um local que parece conter indícios de um ambiente habitável que se sustentou por muito tempo. Os materiais de coloração clara dentro da elipse de descida formam um dos maiores e mais preservados sistemas aluviais do planeta Marte. Os sedimentos são diversos e potencialmente foram alterados por água. É provável, então, que guardem informações sobre as condições climáticas responsáveis por uma formação durante o período Hesperiano ou no início do período Amazônico. Diversidade. Sedimentos tanto dentro quanto fora da elipse de pouso nos dariam a oportunidade de estudar rochas no início do período Noaquiano até o período Hesperiano, e possivelmente também no início do Amazônico. Depósitos aluviais de sedimentos filosilicatos e materiais de bordas e no fundo da cratera permitiriam o estudo tanto de materiais já alterados por água, como também de materiais primitivos do início da formação do planeta. Preservação de evidências e potencial de exploração. Os sedimentos detectados pelo satélite MRO podem ser depósitos formados em um lago, que preservariam materiais orgânicos a serem analisados pelos instrumentos do Curiosity. Existem, então, bons alvos para exploração tanto dentro quanto fora da elipse de pouso. Os materiais dentro da elipse são melhores que em outros locais de pouso, com excelentes chances de preservação de materiais orgânicos. Incertezas. Novamente, não conseguimos detectar as bordas do lago. Alguns indícios das bordas e das paredes da cratera parecem indicar a presença de um sistema hidrotérmico causado por impacto. Evidências assim, em geral, indicam que o possível lago não teria durado muito tempo. As camadas sedimentares detectadas pelo MRO parecem ser do início do período Hesperiano. Alguns aluviões podem ser até do início do Amazônico, embora não haja consenso de que isso seria um problema para a habitabilidade e preservação de condições para a formação de vida. Possíveis desvantagens. A variedade de filosilicatos detectada pelo satélite MRO é pequena em comparação com os outros possíveis locais de pouso. Esse tipo de material é importante porque, como já mencionamos, filosilicatos são excelentes preservadores de materiais orgânicos. O quarto ponto escolhido para possível locação foi o Maorfield Valleys. O nome vem da língua falada no país de Gales e significa Marte. Esse é um dos mais antigos vales de Marte, recoberto por rochas sedimentares e depois novamente reexposto por processos de erosão. Dos 4 candidatos para pouso do Curiosity, esse vale contém as mais antigas rochas marcianas que foram preservadas sem alteração. Ali poderíamos explorar materiais da era noaquiana, antes de Marte de se diferenciar da Terra. Poderíamos também estudar processos que estavam ativos no início da marcianos preservados sem alteração. Ali poderíamos explorar materiais da era noaquiana antes de Marte se diferenciar da Terra. Poderíamos também estudar processos que estavam ativos durante o início da formação do planeta e, quem sabe, de vida. Além disso, os minerais hidratados, formados em água, representam a maior porcentagem por volume de rochas, em comparação com os outros 3 candidatos. A região da elipse de pouso parece ser bem representativa de outras áreas do período noaquiano em Arábia-Terra e poderia nos dar informações sobre processos que aconteciam no planeta durante esse período. Diversidade. Existem argilas ricas em alumínio e ferro dentro da elipse de pouso.
além de sulfatos de caulinita, uma rocha hidratada que é principal material usado na fabricação de porcelana na Terra. A formação desses materiais nos diz que houve um ambiente com água líquida nessa região também. Preservação de evidências e potencial de exploração. Vários locais próximos uns dos outros, dentro da elipse de Pozo, nos permitiriam estudar uma grande variedade de rochas e definir melhor o período da infância marciana, quando havia água líquida na superfície. Argilas contendo magnésio, ferro e alumínio presentes no vale poderiam ser estudadas para tentarmos descobrir a presença e distribuição de possíveis materiais orgânicos. Incertezas. A situação na qual estes depósitos se formaram continua incerta, e é improvável que esse mistério possa ser solucionado usando apenas os dados contidos na órbita marciana. Não está claro se materiais ejetados da cratera Oyama, que fica do lado, ainda persistem no vale. Certamente, quando essa cratera se formou, muitos dos materiais escavados foi parar no Malfi Vales. A quantidade, a fonte e a duração da água, além de sua interação com os materiais do vale, também são incertas. Possíveis desvantagens. Não há consenso sobre os processos de deposição ou os mecanismos para concentrar e preservar materiais orgânicos nessa região. Além disso, é improvável que essa situação melhore muito antes do pouso em Marte. A caracterização da textura e os testes químicos que o Curiosity poderia fazer talvez distinguissem entre os vários modelos que tentam explicar a formação dos depósitos nessa área. No entanto, não está claro se isso realmente seria possível. A escolha. Em geral, a ciência é assim. Quanto mais estudamos e descobrimos, mais perguntas aparecem. Essa situação de não haver um resultado totalmente claro que facilitasse a escolha é bastante comum. Depois de um painel de discussões de 2 dias com cientistas e engenheiros, os resultados foram resumidos em 4 páginas, uma para cada um dos locais de pouso, e mandamos para a sede da NASA em Washington com a recomendação do comitê organizador. No dia 6 de julho de 2011, a NASA comunicou a seleção de 2 possíveis locais de pouso, o delta do rio Eberswalde e a cratera Gale. Há 2 comunicados na imprensa no site da mars.nasa.gov. 2 semanas depois da decisão tomada, com a escolha da cratera Gale como o destino final do Curiosity. Depois de muito chamar a elevação no centro da cratera Gale de montanha ou monte, o pessoal da JPL decidiu dar-lhe o nome de Monte Sharp. Essa foi uma homenagem ao geólogo Robert P. Sharp, que viveu entre 1911 e 2004, que desde 1948 fora professor no Caltech, do qual a JPL faz parte. Ele foi professor e mentor de muitos dos cientistas que hoje trabalham no projeto MSL. Foi aí que começou a confusão que acabou resultando em 2 nomes para o monte. A União Astronômica Internacional, IAU, na sigla em inglês, é o órgão que tem autoridade para atribuir nomes aos objetos celestes, maiores de 100 metros. A IAU é democrática, com representantes eleitos dos mais de 70 países membros. Em 1973, ela criou um comitê cuja função é dar nomes aos objetos do Sistema Solar. Esse grupo criou um sistema de regras para a nomenclatura, dando às montanhas dos planetas Mercúrio, por exemplo, nomes que significam quente, em várias línguas. Já as crateras da lua de Urano, por exemplo, têm nomes de personagens das peças de Shakespeare. Pelas regras da IAU, crateras marcianas recebem nomes de cientistas já mortos, escritores e outras personalidades. As montanhas não podem ter esses nomes. Para começar, os nomes têm de ser em latim e devem fazer referência à mitologia grega. Por isso, o grupo de trabalho da IAU resolveu dar o nome de Aeolis Mons ao monte no centro da cratera Gale, enquanto outra cratera próxima recebeu o nome de cratera Sharp.
Mons quer dizer monte em latim e Aeolis se refere a uma ilha fluente na mitologia grega, onde ventos eram guardados em uma caverna dentro de uma montanha. O nome é brilhante, não fosse a controvérsia com o nome já dado pelo pessoal da JPL. Como veremos mais adiante, é quase certo que ventos tiveram um papel essencial na formação da montanha no centro da cratera Gale. Além disso, já existem vários outros detalhes da superfície marciana nessa região que levam Aeolis em seu nome, como Aeolis Planum, um planalto, Aeolis Dorsum, uma região de penhascos ou serras, ridges em inglês, e Aeolis Palus, a região plana, onde Curiosity posou. A controvérsia continua. A IAL reivindica o direito de dar nomes aos objetos do Sistema Solar e a JPL usa informalmente o nome Monte Sharp. Parece que somos mais capazes de feitos de engenharia e de colocar o veículo Curiosity em um local determinado em Marte do que chegar a um acordo aqui na Terra sobre como devemos chamar o tal monte. Minha escolha pessoal nesse livro é seguir a IAL e a tradição que remonta ao Schiaparelli para os nomes de detalhes de superfície marciana, ou a tradição ainda mais antiga que remonta aos gregos e a seus nomes para as constelações. Usarei então Aeolis Mons para me referir ao monte no centro da cratera Gale. A propósito, já que estamos falando de nomes, a cratera se chama Gale em homenagem a Walter Frederick Gale, um banqueiro e astrônomo amador em Sydney, Austrália, que construía os próprios telescópios e talvez também fez muitas observações de Marte no fim do século XIX. Deixando a controvérsia de lado, a escolha da cratera Gale nos oferecia uma oportunidade fantástica de finalmente confirmar, lá no solo marciano, várias hipóteses levantadas pela observação a partir da órbita de Marte. Quando captamos com o espectrômetro no satélite MRO sinais que indicavam a existência de argilas no solo. Já tivemos um grande avanço científico, mas não há nada como tirar fotos dessas argilas e rochas sedimentares de perto, coletar amostras, analisá-las com todos os instrumentos do Curiosity e ter uma grande presença, uma quase presença humana no solo. Visto da órbita marciana, já sabemos que o Aeolis Mons não tem um pico só, são pelo menos dois. Não há nenhum sinal de vulcanismo dentro da cratera, ou seja, ele não foi formado por um vulcão. Tectonismo ou movimento de placas também não há. Essa é outra explicação comum para a formação de montanhas na Terra, mas isso nunca foi detectado e confirmado em Marte. Como já vimos, a base do Aeolis Mons é coberta de camadas de materiais hidratados, que dependem de água para se formar. Como essas camadas foram parar lá? E por que elas existem, ninguém sabe. Acima de 1 quilômetro a partir do fundo da cratera, há pouquíssimos sinais daqueles minerais hidratados. E não sabemos o que causou essa transição, nem a transição das camadas de argilas para camadas de sulfatos. Esses são locais onde a vida pode ter existido no passado, e com certeza as regiões de transição de argilas para sulfatos representam uma mudança estranha em Marte. Será que essa transição foi abrupta ou gradual? Não podemos ainda, não sabemos, mas se foi uma transição abrupta, então algo muito importante aconteceu com Marte nessa época. As camadas contendo argilas seriam locais ideais para a preservação de fósseis. Na Terra é relativamente comum encontrarmos fósseis em rochas sedimentares. Como entender esse monte no meio da cratera Gale? Com certeza, esse é o local mais promissor já visitado por homem ou máquina, em nossa busca por sinais de vida fora da Terra. Se entendermos o Aeolis Mons, quem sabe decifraremos os processos de deposição de sedimentos. Os lagos que podem ter existido por muito tempo dentro da cratera Gale e possamos extrapolar esses resultados para o planeta Marte como um todo. E se um dia achássemos uma rocha sedimentar que mostrasse sinais fossilizados de vida que possa ter existido em Marte? Bem, esse é o final do capítulo 8, página 101. Vamos parar por aqui, então, e seguir com
outro capítulo falando sobre a experiência profissional. Será o capítulo 9.